Jó, também conhecido como Job em algumas traduções da Bíblia, é uma figura bíblica do Antigo Testamento. Ele é o protagonista do livro de Jó, que leva o seu nome. A história de Jó é uma das mais conhecidas e discutidas dentro da tradição judaico-cristã. Jó era um homem piedoso e rico, que vivia na terra de Uz. Ele era descrito como um homem íntegro, justo e temente a Deus. No entanto, apesar de sua retidão, Jó enfrentou uma série de tragédias e provações que testaram sua fé e paciência. Jó, inicialmente, tinha 7 filhos e 3 filhas, porém no total ele foi pai de 20 filhos, pois os primeiros 10 filhos morreram durante o período de intenso sofrimento a qual ele foi submetido, mas depois Deus lhe concedeu que fosse pai de outros 10 filhos. Jó era casado, apesar da Bíblia não revelar o nome de sua esposa. Segundo o texto bíblico, a família de Jó provavelmente era bastante unida, pois seus filhos visitavam uns aos outros em suas casas e faziam banquetes onde se confraternizavam. Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos, e continuamente buscava e orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor, e oferecendo sacrifícios em nome deles. Ele possuía grande riqueza, e desfrutava de alta posição social. Algumas lendas antigas sugerem que Jó tenha sido um rei, porém não existe qualquer fundamentação para tal sugestão. Além do mais, se Jó fosse um rei, provavelmente o relato bíblico nos informaria, visto que o texto se preocupou em fornecer detalhes acerca da riqueza que Jó possuía. A Bíblia nos diz que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelôs, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Uma quantidade tão grande de gado na época em que Jó viveu, certamente representava um imponente patrimônio. Para cuidar de tantas propriedades, Jó contava com um número muito grande de servos a seu serviço, de modo que, somando tudo, Jó era o homem mais rico do Oriente. Segundo o relato bíblico, Jó perdeu sua riqueza, sua família e sua saúde em uma sucessão de eventos dolorosos. Apesar de sua angústia, ele se recusou a amaldiçoar a Deus, e se manteve fiel, apesar das opiniões conflitantes de seus amigos e conselheiros. A história de Jó aborda questões profundas sobre a natureza do sofrimento humano, a justiça divina e o propósito do mal. No final do livro, Deus restaura a saúde, a riqueza e a família de Jó, demonstrando sua fidelidade e recompensando sua fé. Segundo o texto bíblico, num certo dia, houve uma reunião nas regiões celestiais, e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. A melhor interpretação sobre a expressão, filhos de Deus, nesse texto é a de que se trata dos anjos. No entanto, no meio deles também estava Satanás, que havia vindo, de rodear a terra e passear por ela. Então, Deus perguntou se Satanás havia observado Jó. Perceba que foi Deus quem iniciou a conversa sobre Jó, ou seja, não foi Satanás que escolheu Jó para o teste de sofrimento a qual foi submetido, mas o próprio Deus. Diante do testemunho dado por Deus da fidelidade de Jó, Satanás sugere que toda sua integridade se devia ao fato de Jó ser abençoado por Deus, e possuir tantos bens quanto desejava. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus havia lhe concedido possuir, e que, se caso tudo aquilo lhe fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo o que possuía, exceto em sua vida. Com a permissão de Deus, Jó perdeu todos os seus gados, e seus servos foram mortos a fio de espada. Como se não bastasse tudo isso, seus filhos que estavam todos reunidos na casa de seu primogênito, morreram, quando um grande vento soprou sobre a casa em que estavam, e a casa caiu sobre eles. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou suas vestes, rapou sua cabeça, lançou-se sobre a terra e a adorou. É nessa hora que ele diz as conhecidas palavras: "No sai do ventre de minha mãe e no voltarei",
o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez, os filhos de Deus se apresentaram perante ele, e no meio deles estava Satanás. Novamente, o Senhor perguntou a ele sobre Jó, e dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então, Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, de forma que só não poderia matá-lo. Assim, Jó foi acometido de uma terrível enfermidade. Jó foi ferido com feridas malignas desde a planta do pé ao alto da cabeça, apesar de essa descrição poder representar apenas um estágio da doença. A Bíblia também nos diz que Jó usava cacos para poder se raspar. Ao ver o marido imerso em tanto sofrimento, a mulher de Jó o aconselhou a apressar o fim inevitável e a amaldiçoar a Deus. Obviamente, ela não sabia que a vida de Jó estava preservada por Deus, e fatalmente compartilhava da opinião comum de que tudo aquilo era um castigo divino. A resposta de Jó, para sua mulher, foi que ela estava falando como qualquer doida. O termo hebraico traduzido como doida possui um sentido de infidelidade e apostasia, ou seja, Jó lhe disse que ela estava falando como uma pessoa infiel, diante de um Deus que, assim como derramou sobre eles o bem, também poderia derramar aquele mal temporal, sem com isto ser injusto. Segundo a Bíblia, Jó foi visitado por 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Estes amigos também eram sábios e ricos, e pertenciam a uma posição social semelhante à de Jó. Os 3 homens foram ter com Jó uma conversa para consolá-lo. A situação de Jó era tão complicada que, num primeiro momento, seus amigos não o reconheceram de longe. Então, eles se compadeceram e choraram, rasgaram cada um o seu manto, e lançaram pó sobre a cabeça. Eles ficaram com Jó durante 7 dias e 7 noites, sem dizer uma única palavra, tamanho era o sofrimento. Depois que o silêncio foi rompido por Jó, iniciou-se uma longa e formal discussão entre ele e seus amigos. Com base nessa discussão, podemos perceber que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discursos com o raciocínio de causa e efeito, onde basicamente, acusaram Jó de ser o culpado por todo aquele sofrimento. Assim, em poucas palavras, podemos dizer que os amigos de Jó o acusaram ser um adúltero, ladrão, alguém sem hospitalidade e louco. Por fim, eles o exortaram a se arrepender. Nos discursos dos amigos de Jó, podemos perceber toda a insensatez da sabedoria humana. Após as acusações dos amigos de Jó, e de sua tentativa de justificar-se, um jovem chamado Eliú, nome comum aos hebreus, chamou a atenção para o papel disciplinador do sofrimento, de modo que o homem não é capaz de compreender tudo o que Deus faz. Depois da grande discussão de Jó com seus amigos, o Senhor, do meio de um redemoinho, falou com Jó. Deus não respondeu às indagações feitas por Jó enquanto debatia com seus amigos, ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas retóricas, onde toda sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse sua ignorância. Jó, então, entendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus, pois ele tudo pode, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Deus é o Senhor de tudo, ele governa o universo, e não necessita que ninguém lhe aconselhe de nada. Tudo o que ele faz é mediante a sua soberana vontade. Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram com loucura, e o que tinham falado durante a discussão com Jó, não havia sido reto. Então, o Senhor ordenou que eles fossem ter com Jó, e oferecesse holocausto, e que pela oração de Jó, eles não seriam castigados pela loucura que demonstraram. A Bíblia diz que, quando Jó orava por seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte, e lhe deu o dobro de tudo o que antes havia possuído. Assim, Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelôs, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Jó também teve outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó se chamavam Gemima, Késia e Queren-Apuque, e foram as mais formosas mulheres em todo o Oriente.
Depois de tudo o que ocorreu, Jó viveu 140 anos, e viu até sua quarta geração. Muito abençoado por Deus, Jó morreu com uma idade muito avançada. A figura de Jó é frequentemente usada como exemplo de paciência, perseverança e confiança em Deus, mesmo em meio a circunstâncias extremamente difíceis. Sua história continua a ser estudada e discutida como um importante exemplo de fé e esperança diante do sofrimento. A maior parte do livro de Jó consiste em diálogos entre Jó e seus amigos, que tentam explicar as razões do sofrimento de Jó. Os amigos de Jó argumentam que ele deve ter pecado para merecer tal punição, mas Jó defende sua inocência e questiona a justiça de Deus. No final, Deus responde a Jó, por meio de um discurso poderoso, revelando a grandiosidade de sua criação, e a sabedoria incompreensível de seus caminhos. Deus também repreende os amigos de Jó, por não terem falado corretamente sobre ele. Como resultado, Deus restaura a saúde e a prosperidade de Jó, abençoando-o com o dobro do que ele havia perdido. Além disso, Jó recebe novos filhos e desfruta de uma vida longa e próspera. A história de Jó é considerada uma lição de fé, paciência e confiança em Deus, mesmo em meio às maiores adversidades. Ela aborda questões sobre a natureza do sofrimento, a justiça divina, e a importância de confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo, e se não for inscrito, por favor se inscreva e deixe um like e um comentário para ajudar o canal a crescer e trazer a cada semana mais vídeos interessantes.